Olá, criptomaníacos! Vocês lembram que recentemente eu comecei a defender aqui no canal que não aconteça a aprovação de um ETF, justamente para o governo ficar com os olhos afastados aqui do setor, porque isso pode acabar atrapalhando a evolução da tecnologia. Agora sai uma notícia de que aquela mamãe cripto, né, a única comissária dentro da SEC que defende a aprovação dos ETFs, onde ela afirma que esse atraso para a regulamentação do setor pode ser muito positivo para o avanço tecnológico, que é o que eu já vinha levantando aqui no canal. Agora, isso é bem suspeito, né? A gente tem que ler nas entrelinhas o que ela está falando, porque ela vinha defendendo essa aprovação de ETF e também um avanço aí com relação à regulamentação, e agora ela teve uma mudança de posição e no discurso dela. Então a gente tem que analisar isso com calma. E 2 dias depois dela fazer essa afirmação, a SEC solta um tweet com algumas diretrizes sobre o mercado de ICO, as ICOs, né, que foram tão mal vistas aí pela SEC recentemente. E dentro dessas diretrizes que parecem bobinhas, também existem algumas coisinhas ali que mostram o lado autoritário da SEC com relação a esse mercado. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise aí nas entrelinhas do que foi dito pela essa comissária e também pela SEC com relação aos ICOs. Tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar, já deixa aquele seu like para ajudar o canal, se inscreve aqui e clica na sineta para receber notificações sobre novos vídeos. Então vamos lá. Para ser bem claro para vocês, para não ter nenhuma interpretação equivocada do que eu vou falar, eu acho o mercado de criptomoedas extremamente arriscado, cheio de golpistas. Então, quando a gente está falando de coisas como oferta inicial de moeda, né, o ICO, eu sei que isso aí tem muito golpe, tem muito problema e realmente a gente tem que arrumar solução para isso. Eu só não entendo que a solução passa por regulamentação estatal, ou seja, o Estado definindo a força ali, impondo qual vai ser a regra e quem pode ou não participar de um jogo. Regulamentação não resolveu nenhum problema com relação a outros mercados que a gente tem por aí, como por exemplo educação no Brasil, saúde no Brasil e tantos outros mercados que a gente tem. Na verdade, ela faz barreira à inovação, então você não consegue sair daquele quadradinho feito pela regulação e atrapalha, na verdade, uma evolução daqueles setores. E também favorecem grupinhos ali com apoios de determinados políticos, né? Então quem tem vantagem é quem molha a mão de um político ou outro, então eu não acho que essa seja a solução. Eu também acho que tem que ter uma solução para isso e para mim ela se chama autorregulação. As empresas do setor têm que se unir fazendo ali uma regulação, uma certificação do que elas entendem como sendo superior. E aí cabe ao público ver se concorda com aquilo ou não. E nada impede uma outra empresa que não faça parte dessa autorregulação, desse grupo autorregulado, de criar outras regras e partir aí para uma concorrência no mercado. É assim que deve funcionar e é assim que avança. É claro que leva mais tempo do que chegar a uma entidade central e falar a regra é essa e acabou e pronto, e todo mundo vai ter que cumprir, senão eu vou lá e vou multar ou vou fechar. Mas o resultado final da autorregulação é muito superior, porque não é nada imposto na base da força, e sim um modelo ali que acabou sendo escolhido pela competição. As pessoas naturalmente seguiram aquilo por entender ser melhor. Um exemplo claro disso que a gente tem no mercado é, por exemplo, as questões de segurança dentro de uma exchange. As primeiras que surgiram no mercado não tinham sistemas de segurança como autenticação de 2 fatores, confirmação por e-mail e tantas outras coisas que foram surgindo. E por que isso surgiu mesmo sem ter uma regulamentação? Porque o mercado exigiu esse tipo de segurança. Na hora que a gente começou a ver um aumento aí do número de hackers, né, invadindo exchanges e roubando dinheiro, os clientes não aceitavam colocar dinheiro em exchange que não tivesse ali uma condição de segurança superior. Então hoje em dia já se tornou comum no mercado você ter autenticação de 2 fatores em exchanges, assim como outras condições que foram surgindo ao longo do tempo. Você não precisou de um governo obrigar a exchange a fazer isso. O mercado acabou, pouco a pouco, sendo levado para isso e isso tornou padrão do mercado. E a gente vê aí algumas empresas, algumas exchanges querendo fazer grupos, né, fazendo autorregulação do setor para criar regras que sejam superiores, tanto para elas quanto para o público. Com isso esclarecido, vamos às notícias. A primeira é com relação àquela famosa comissária da SEC, a Heister Peirce,
que é conhecida como Mamãe Cripto, porque ela é a única comissária dentro da SEC que defende a aprovação dos ETFs de Bitcoin e pede também para que os seus companheiros ali da SEC tenham a cabeça um pouquinho mais aberta com relação a novas tecnologias. Na última sexta-feira ela estava participando de um debate dentro da Faculdade de Direito no Missouri e ela fez uma declaração um tanto quanto diferente do que ela vinha afirmando antes. Ela disse que esse atraso numa regulamentação para o setor de criptomoedas pode permitir mais liberdade para que o setor se movimente por conta própria. Eu vou ler exatamente o que ela falou para não ter aqui alguma distorção da minha parte, tá? Então vou abrir aspas aqui para ela. Podemos traçar linhas mais claras quando virmos mais projetos de blockchain amadurecerem. O atraso na definição de linhas claras pode, na verdade, dar mais liberdade para que a tecnologia se desenvolva por si só. Vocês percebem que ela fala a tecnologia se desenvolva por si só. Esse é exatamente o meu argumento sobre autorregulação. O setor pode se desenvolver por si só. Ele não precisa de uma interferência externa para que isso aconteça. Mas é estranho quando você vê isso chegando de uma pessoa do Estado, de uma comissária da SEC. E para ela fazer uma afirmação dessa, a gente tem que ler nas entrelinhas. O que ela está querendo dizer? Ela conhece todo mundo que faz parte da SEC, ela está nas reuniões de decisão sobre aprovação ou não de ETF, então ela sabe como é que funciona a cabeça dos pares dela, né, dos colegas da SEC que ela participa. Para ela fazer uma afirmação dessa, é porque ela já sabe qual vai ser o resultado de uma regulamentação para o setor. Ela sabe o impacto que isso vai ter, o atraso que isso vai ter para as criptomoedas. Por isso que ela está falando em liberdade para a tecnologia. Porque ela sabe que eles vão embarrear, muitas vezes por desconhecer, como eu falei aqui em outros vídeos, né? Quando o governo não entende, e a maioria dos governos, né, dos parlamentares, eles desconhecem por completo como funcionam as criptomoedas. E nesse cenário, onde a pessoa desconhece o funcionamento, a tendência é você restringir aquilo. Você não sabe qual é o impacto daquilo, você fala, não, vamos proibir aqui, vamos barrerar aqui, e aquilo vai atrapalhando a evolução de um setor. Ela, por já estar dentro da SEC, por estar nessas discussões, ela sabe que o resultado de uma regulamentação nesse momento vai ser negativa para o setor. Então ela que vinha falando em aprovação de ETF de Bitcoin, em regulamentação para o setor, de repente muda um pouco o discurso para vamos atrasar um pouco isso aqui, que talvez seja melhor para a liberdade do setor, né, para uma autorregulação do setor. É interessante notar a mudança de discurso dela, porque ela tem acesso a informações que a gente não tem. Então ela está fazendo isso não é à toa, porque ela sabe que as regras que sairiam de uma regulamentação agora seriam extremamente prejudiciais ao setor. 2 dias depois dela fazer essa declaração, a SEC solta um tweet com diretrizes sobre ICO, oferta inicial de moeda. E ali a SEC está mostrando mais ou menos como ela pretende formalizar esse setor e o que o usuário comum tem que tomar cuidado. Então, se você olhar ali as diretrizes da SEC, várias coisas parecem muito corretas, né, e muito óbvias. Ah, é uma coisa arriscada, né? A ICO é muito arriscada, você tem que tomar muito cuidado, estudar antes, verificar com seu analista financeiro, né, seu consultor. E todo mundo já sabe disso, né? Mais um lenga-lenga. E aí, dentro de alguns itens, você percebe ali um tom um pouquinho diferente de que a SEC realmente se considera ali a salvadora da pátria, como tudo que vem do Estado, né? Ela acha que é ela que protege as pessoas, é ela que vai fazer o mercado funcionar, o mercado ter mais qualidade. Então vamos olhar no detalhe alguns desses pontos que eu captei ali nas diretrizes da SEC. O texto começa com esse título chamativo: 5 coisas que você precisa saber sobre ICOs. E a maioria desses itens parece somente uma desculpa para a SEC se autoafirmar como responsável, como a principal detentora do poder ali de avaliar quem pode ou não participar do mercado. Então, se vocês olharem esse segundo item, ele fala que um ICO pode precisar de registro. Ou seja, está indicando que a pessoa tem que tomar cuidado se alguma coisa não estiver registrado na SEC. Esse terceiro item é engraçado porque eles afirmam que tokens no ICO podem ser chamados de várias coisas. O que eles estão querendo dizer aqui é que podem chamar de utility token, né? Ou seja, tem uma utilidade aquele token, mas que na verdade ele é um security, então estaria abaixo da SEC. A SEC seria responsável por aprovar esse token. Novamente, ela está querendo falar é que independente do que estão chamando o token, quem manda é ela. Se ela falar que é security, vai ser security e é a SEC que vai definir se aquilo é legal ou não. E ela segue dando dicas aí
aí para investidores, né, do que eles devem ou não fazer, mas o que me intriga é lá no final do texto, porque tem uma coisa que parece passar despercebido, mas que para mim resume toda essa diretriz que foi lançada pela SEC. A intenção dela está nesse detalhe. Ela afirma nesse item que a SEC protege investidores e espera que vocês também façam isso. Aqui ela está se dirigindo não somente ao público em geral, mas também a empresas, advogados, contadores, consultores e tantos outros profissionais que têm participação no setor de criptomoedas. Bom, a SEC está afirmando que ela protege investidores. E a pergunta que eu faço para vocês é se proteção pode ser algo forçado. Vamos pensar, existe uma linha que poucas pessoas enxergam que diferencia proteção de agressão. E o nome dessa linha é consentimento. Na hora que você tem consentimento com alguma coisa, aquilo é uma proteção. Você está escolhendo ser protegido. Quando aquilo é forçado em cima de você, aquilo é uma agressão, deixa de ser uma proteção. Alguém te pegar à força e te colocar trancado dentro de um quarto, isso não é proteção. Isso é uma agressão, isso é um sequestro. Então tem que tomar cuidado com relação a não cair nesses golpes, nessas palavrinhas que o governo usa para tentar passar uma imagem de que ele é bonzinho, que ele está fazendo o nosso bem. A SEC está ali protegendo a gente, quando na verdade ela está forçando uma coisa sem que a gente tenha pedido. Sempre que você quiser ver se algo é correto, verifique o consentimento. Por exemplo, qual a diferença do empréstimo para o roubo? Consentimento. No empréstimo você está dando o seu dinheiro para alguém por vontade própria, ninguém está te forçando a fazer isso. Já no roubo não, vão tirar o dinheiro de você sem que você tenha consentido. Qual a diferença entre sexo e estupro? Consentimento novamente. Se a pessoa faz sexo com outra por vontade própria, é sexo, isso não é crime. Na hora que alguém vai lá e força a outra pessoa a fazer sexo, isso aí passa a ser um crime, passa a ser estupro. Qual a diferença entre trabalho e escravidão? Consentimento. Se você trabalha porque quer, né, fazer uma troca voluntária com alguém por salário, isso é trabalho. Agora, se você é forçado, sem consentimento a trabalhar, isso é escravidão. Aqui no caso da SEC não é diferente. Ela está tomando à força dinheiro dos americanos e construindo ali uma barreira, né, um muro ao redor desses americanos para protegê-los. Mas, novamente, não tem consentimento deles. Eles não querem esse muro ao redor deles e não querem pagar por esse muro. Então, isso está errado. Isso aí é um erro, é uma coisa que é uma agressão por parte da SEC e que não deveria estar acontecendo. Como eu falei, a forma correta de fazer isso é com consentimento, é autorregulação. Empresa se junta no mercado, faz certificação privada, né? Você fala, ó, a gente tem aqui um carimbo de que essas exchanges que trabalham aqui são corretas, elas atuam dessa forma aqui. E aí essas certificadoras privadas certificam algumas empresas do mercado e aí você que está querendo segurança, você só vai consumir, por exemplo, empresas, né, produtos e serviços de empresas que tiverem esse certificado privado. Se você quiser se arriscar em outra, problema seu. Ninguém vai te proibir de fazer isso. Mas existe ali certificadoras privadas, existe uma autorregulação no mercado que está acontecendo para proteger alguns investidores. Isso pode acontecer em qualquer mercado. Agora, na hora que o governo entra de cara e já proíbe que isso aconteça, antes mesmo de dar a chance do mercado fazer uma autorregulação, ele matou completamente inovação e novos modelos de negócio. Ele vai permitir somente que modelos que se encaixem naquilo que ele permite existam. E eu entendo perfeitamente a preocupação dessa comissária da SEC. Ela sabe que a gente está no mercado que é muito imaturo, que é muito novo e que ainda não teve tempo de evoluir, de crescer e de inovar. Então, imagina colocar uma regulamentação restringindo o crescimento, né, restringindo a inovação num momento como esse. Você simplesmente sufoca o mercado. Seria como se lá na época que lançaram o primeiro celular, aquele tijolão lá da Motorola, chegasse já e colocasse uma regulamentação que proibisse qualquer tipo de texto no celular. Ah, porque pode atrapalhar, as pessoas podem usar no carro, pode aumentar o número de acidentes. Então, vamos supor que criassem uma regulamentação como essa. O que iria acontecer? Isso iria inviabilizar ou atrasar muito o avanço tecnológico. A gente não teria os aplicativos que a gente tem hoje no celular e todas as outras tecnologias que surgiram nos celulares devido à liberdade que esse setor teve nesse início.
Hoje a gente tem até realidade virtual no celular, todo mundo usa celular como se fosse um computador. Mas uma regra estúpida, uma lei estúpida que fosse colocada numa regulamentação lá no início do celular, poderia ter acabado com tudo isso. Então a gente não quer que isso aconteça num setor que depende tanto de inovação como o setor de criptomoedas. A gente está falando de uma tecnologia disruptiva, que ela está nos primeiros passos, e se você colocar nesse momento, dos primeiros passos desse mercado, uma cerca, uma barreira, limitando até onde as empresas podem seguir, quem pode ou não fazer parte desse mercado, o que você está fazendo é atrasando completamente o progresso, o avanço dessa tecnologia. Então esse processo de autorregulação tem que ser acelerado para que quando a SEC tentar entrar nisso, entrar no setor, e ela vai fazer isso uma hora ou outra, ela já encontra um setor autorregulado e que fique difícil para ela acabar com essas regras, porque o setor já vai estar funcionando bem daquela forma. Então eu sou extremamente favorável a, por exemplo, certificadoras de ICOs. Então a pessoa vai lançar uma moeda no mercado, existe ali uma certificadora que avalia aquele projeto, avalia aquilo para dar um carimbo de que realmente esse projeto é sério, e aí pronto, você como investidor vai ter a escolha de só entrar em ICOs que tenham aquele carimbo, aquela certificação. E que isso aconteça com todas as empresas do mercado, diferentes certificadoras aparecendo, e que o público, o mercado decida quais são as certificadoras que têm mais credibilidade, mais reputação. Pouco a pouco isso vai avançando, mas infelizmente a gente tem que acelerar muito esse processo antes que a SEC ou qualquer outra comissão apareça aí, com os governos que tem ao redor do mundo, para meter o bedelho e criar regras aleatórias e subjetivas sobre o setor. Resumindo, proteção é somente aquilo que alguém voluntariamente solicita. Não existe proteção forçada. Isso nem faz sentido. Então, lembre sempre da palavra consentimento. Se alguém está fazendo alguma coisa sem o seu consentimento, não deixem que chamem isso de proteção. Isso tem que ser chamado de agressão. E se a própria funcionária do governo está pedindo para a gente atrasar esse processo de regulamentação, quem somos nós para falar o contrário, Vamos torcer aí para esse processo ser bem atrasado, demorar bastante para que a tecnologia consiga florescer, consiga crescer, desenvolver, sem ser podada pelo governo. Por hoje é só. Não esqueça de acessar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Criptomaníacos, onde diariamente passamos notícias e análises para vocês gratuitamente. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.